meus queridos e queridas assistentes do nosso canal Tribo dos Santos. Justiça e paz para todos nós. Meu nome é Francisco, sou autor deste livro aqui, Teoria da História. Do grande mercado global pré-diluviano ao mercado global contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo agora. Este livro está centrado numa concepção de sócio-história que transcorre em tempo muito longo. Essa teoria é muito importante para nós. Por quê? Porque ela focaliza, além da história de um passado remoto, também as graves transformações que estão ocorrendo na nossa época e as que estão por vir. Eu estou dando início à apresentação de uma série de vídeos que abordam aspectos pertinentes ao meu livro Teoria da História e a outros livros meus. Cada vídeo desses é tirado do texto do artigo correspondente, o qual contém citações de textos bíblicos, citações de embasamentos teóricos e outras informações mais. O link de cada artigo será exposto abaixo do vídeo correspondente e estará no nosso site www.tribudossantos.com.br. Hoje vamos focalizar uma teoria muito antiga, que é centrada também na concepção de sócio-história em tempo muito longo, e que chamamos de Teoria da Genealogia de Adão, ou o livro da história da família de Adão. No terceiro capítulo deste meu livro, do meu livro Teoria da História, abordamos mais especificamente essa teoria, isto é, o segundo Adão, que consta no livro Gênesis, capítulo 5. Vamos demonstrar que o autor da teoria da genealogia de Adão aplicou a noção de sucessão genealógica como metáfora de transformações socio-históricas transcorridas em tempo muito longo. O referido autor focalizou todas as 8 etapas do longo processo de expansão do grande mercado pré-diluviano e as subsequentes etapas de depressão econômica desse mesmo mercado. Note, entretanto, que estamos nos referindo às 8 etapas que se iniciaram subsequentemente ao estágio do mercado macro-regional, que se desenvolveram ao longo do período pré-dinástico, primitivo, antigo e médio, do Antigo Egito, o qual corresponde ao surgimento da cidade, simbolizada na figura do primeiro Enoque, citado no livro Gênesis, e seus sucessores, Irade, Mavialel, Matusael e o primeiro Lameque, que aparece no livro Gênesis, citados nesse mesmo livro. Note ainda que o autor, em tela, destaca uma segunda fase do estágio do mercado macro-regional do período pré-dinástico. Segunda fase essa que o historiador Pierre Lévesque chama de período pré-dinástico recente em distinção ao antigo e o já passado. Segundo Lévesque, isso ocorreu entre 50 a 200 anos, e que o autor do livro da Teoria da Genealogia de Adão calculou que tenha ocorrido durante cerca de 130 anos, isso é, o tempo de vida de Adão. Confira Gênesis 5, 3a. Note que esses dois períodos quase que coincidem. O período pré-dinástico recente, ou o tempo de vida de Adão, trata do processo de complexidade da divisão social do trabalho e corresponde ao período de hegemonia e bipolarização do mercado macro-regional do Antigo Egito, que é representado ainda na figura do primeiro Lameque, mas agora bipolarizado. Bipolarização é essa representada por um aspecto na figura de um homem bígamo,
Lameque e sua mulher chamada Ada, versus Lameque e sua outra mulher chamada Sela. Confira Gênesis 4, 19 e 24. Vejamos o texto em questão. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, o pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Então encerra aí a citação. Consta em Gênesis 4, 19, 22. Vejamos agora o Antigo Egito como objeto de estudo e de elaboração da teoria da genealogia de Adão. É importante notar que a realidade sócio-histórica do Antigo Egito serviu de objeto de estudo e dela foi abstraída a teoria da genealogia de Adão, cujo autor utilizou os simbolismos anteriormente indicados, Enoque, Maviael, Lameque, Ada, Lameque, Sela e outros. E outros símbolos que veremos mais adiante. Ao longo da realidade sócio-histórica do período pré-dinástico, o primitivo, o antigo e o médio, o estágio do mercado macro-regional tem como referência tanto o desenvolvimento de cada cidade e estado, como o do conjunto das cidades e estados que compõem esse mesmo mercado macro-regional. Mas a ênfase é posta agora sobre a preponderância assumida pela instituição do grande mercado macro-regional, Lameque I, enquanto novo preponderante sujeito eventual da sócio-história, e sobre a ação exercida por esse grande mercado, primeiro Lameque, no sentido de incrementar a divisão social do trabalho no interior de cada cidade e no conjunto dessas cidades. O incremento exercido pelo grande mercado, primeiro Lameque, estamos repetindo, primeiro Lameque, que veremos que vai surgir um outro Lameque que representa outra coisa. Então, iria desenvolver nova configuração espacial no mercado macro-regional egípcio e o respectivo período chamado de Adão, ou de pré-dinástico recente, como querem os egiptólogos modernos. Nova configuração espacial esta, caracterizada por dois blocos de um mesmo mercado macro-regional. De um lado, Ada, que representa o Baixo Egito, cuja capital foi Buto, e do outro, Sela, que representa o Alto Egito, cuja capital foi Hieracómpolis. O mercado macro-regional e respectiva realidade histórica pertinente ao período pré-dinástico recente do Antigo Egito também são chamados de época pré-tidita por outros historiadores. Essa realidade histórica serviu de objeto de estudo, do qual foi abstraído a teoria da genealogia de Adão, que está registrada hermeticamente nos primeiros capítulos do livro Gênesis. No período pré-dinástico recente, o mercado macro-regional egípcio estava subdividido em dois grandes blocos. Este aspecto bipolar foi representado na teoria da genealogia de Adão sob a forma: Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Sela, conforme vimos em Gênesis 4, 19 e 22. O segundo Adão representa, portanto, o nível de complexidade atingida pela sociedade egípcia nos últimos 130 anos do período pré-dinástico, que é chamado de recente, em distinção aos períodos precedentes, ou seja, o pré-dinástico primitivo, antigo e o médio, do Antigo Egito. O período
o período de vida de Adão, ou período pré-dinástico recente, são duas formas diferentes de se referir à mesma realidade sócio-histórica do Antigo Egito. Realidade esta caracterizada pelo aspecto bipolar, atinente à fase expansiva do processo do grande mercado. O grande mercado é que está conduzindo essa coisa. Ele é uma entidade autônoma. Vamos ver isso mais adiante. O bloco ADA do mercado bipolar Lameque, o primeiro Lameque, Gênesis 4, 18, 24, da época pré-tinita recente do Antigo Egito, simboliza, por um aspecto, a região do norte, Delta ou Baixo Egito, são formas de se referir à mesma região, cuja capital foi Buto, onde a hegemonia sobre as forças de trabalho era detida por corporações ligadas ao trabalho comercial e por outras ligadas ao trabalho cultural, mais sofisticado que as correlatas no sul, Vale o Alto Egito, como queira. O bloco Sela do mercado bipolar Lameque, o primeiro Lameque, lá de Gênesis 4, 18 e 24, do período pré-dinástico recente, simboliza, por um aspecto, a região do sul, também chamada Vale ou Alto Egito, cuja capital foi Hieracómpolis. Em egípcio, era chamado também de Nequerem. Nesse bloco, a hegemonia sobre as forças de trabalho era detida por corporações ligadas à extração e beneficiamento de minério. Esse é o significado da expressão anteriormente citada. Por volta de 3.200 ou 3.400 AC, não se pode ter uma data precisa para aquela época, o grande mercado macro-regional egípcio, Lameque, o primeiro Lameque, instrumentalizou as elites do poder da região sul, o Alto Egito, para gerenciar a unificação deste grande mercado. Neste sentido, o renomado historiador Pierre Lévesque esclarece: a vitória do sul sobre o norte. É difícil determinar a data que a escultura anraditense e a jerseense acabaram por amalgamar-se para dar origem à cultura egípcia do fim do pré-dinástico recente. Isso por volta de 3.400, por aí. Não é mais fácil saber quando se acabou a luta entre o sul e o norte. A vitória do sul só é reconhecida através de alguns monumentos impossíveis de datar com precisão. Remontam, sem dúvida, aos derradeiros anos que precederam o estabelecimento da primeira dinastia, dita Tinitas. É por isso que este último fim do pré-dinástico é também denominado época pré-tinita. Os monumentos que descrevem a conquista do norte pelo sul são paletas e clavas votivas encontradas no templo primitivo de Heracómpolis, em egípcio Nequerem, conhecidos pelos textos como o lugar da origem das almas de Nequerem, que são os reis do sul, divinizados, sendo os do norte chamados de almas de P, Buto, que era a capital. Após esses esclarecimentos prévios, agora sim, vejamos especificamente a teoria da genealogia de Adão. Vejamos agora a teoria da genealogia de Adão, propriamente dita. O seu autor focalizou todas as 8 etapas do longo processo de expansão do grande mercado pré-diluviano e as subsequentes etapas de depressão econômica desse mesmo mercado. Primeiramente, o autor da teoria da genealogia de Adão representou
as 6 sucessivas escalas imperiais. Representou as 6 sucessivas escalas imperiais do processo de expansão do grande mercado, com os seguintes símbolos. Primeiro, Sete. Segundo, Enos. Terceiro, Cainã. Quarto, Malaleel. Quinto, Jared. Sétimo, Matusalém, que corresponde ao modelo feudal de formação social e do respectivo modo de produção. Sétima etapa esta que desempenha a função de transposição das 6 anteriores e sucessivas escalas imperiais para a 8ª etapa do grande mercado, que é a etapa global, e que é também representada no símbolo Lameque, mas o segundo Lameque. O segundo Lameque citado lá em Gênesis 5, 25. Depois, o autor está referido à genealogia, representou o processo de depressão que sucedeu ao referido grande mercado global, segundo Lameque, e a sua fragmentação tripartite, processo este que corresponde na genealogia de Adão ao 9º sucessor deste, isto é, Noé, o qual representa na sistematização teórica o 7º dia da criação, confira Gênesis 2, 1, 4a. O autor em tela representou a respectiva fragmentação tripartite na figura dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafete. Vejamos agora os símbolos usados pelo autor da genealogia de Adão, referentes à realidade histórica do Antigo Egito. Focalizamos ainda no 3º capítulo do nosso livro, Teoria da História, a realidade histórica pré-diluviana. É oportuno lembrar que essa realidade serviu como objeto de estudo e da elaboração da teoria da genealogia de Adão, e que o seu autor a inseriu num sistema teórico muito mais amplo e complexo, ou seja, a teoria da história registrada nos 10 primeiros capítulos do livro do Gênesis, lá na Bíblia. Relacionamos a realidade histórica correspondente à teoria da genealogia de Adão aos respectivos símbolos que o autor do livro do Gênesis empregou para representá-las. Vejamos, então, primeiro, vejamos os símbolos referentes às 6 escalas imperiais de expansão do grande mercado. Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared e Enoque. Em nosso livro Teoria da História, mostramos a realidade histórica egípcia pré-diluviana, que corresponde àqueles signos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6ª dinastia, relativa às 6 sucessivas escalas imperiais de expansão do grande mercado e respectivas representações simbólicas. A primeira escala imperial corresponde à primeira dinastia egípcia, que é representada no signo 7. A segunda escala imperial corresponde à segunda dinastia egípcia, cujo signo é Enos. A terceira escala imperial consiste na terceira dinastia, que é representada no signo Cainã. A quarta escala imperial corresponde à quarta dinastia egípcia, cujo signo é Malaleel. A quinta escala imperial corresponde à quinta dinastia, cujo signo é Jared. A sexta escala imperial se refere à sexta dinastia e tem como signo o segundo Enoque. O segundo Enoque, em distinção ao primeiro Enoque que vimos anteriormente. Neste contexto sócio-histórico da humanidade, ocorrerá a segunda emergência do escolhido ou ungido de Deus, possivelmente Osíris.
A exemplo de Jesus histórico, Osíris lutou certamente a fim de libertar os indivíduos das garras ideológicas tecidas pelos sacerdotes e a fim de transformar a realidade social existente para uma forma mais justa e fraterna. Entretanto, os sacerdotes egípcios, após matarem Osíris, fizeram com ele o mesmo que os sacerdotes pseudo-cristãos, a partir de Paulo de Tarso, o anticristo e seus sucessores, fizeram com Jesus, ou seja, aproveitaram-se do forte carisma que a ideia acerca de Jesus permanecia na lembrança do povo. Então, adulteraram o sentido original da doutrina de Jesus, criaram uma religião hierarquizada e fortemente centralizada, adversa da original, criada por Jesus, e forjaram um pseudo-Jesus preocupado não em transformar a injusta e violenta realidade social existente, preocupado sim com as coisas do além, do outro mundo, né? Vejamos o texto bíblico que cita. Primeiro, Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Confira Gênesis 5, 24. As 6 primeiras dinastias egípcias que acabamos de relacionar, na realidade sócio-histórica, integram o período que se convencionou chamar de Antigo Império. Antigo Império compreende as 6 primeiras dinastias egípcias. Segundo, o símbolo da Matusalém, ele representa a 7ª etapa de expansão do grande mercado. Expansão entre aspas, porque ele faz a transposição da escala imperial para a escala global. Em nosso livro Teoria da História, mostramos a fase da realidade histórica egípcia pré-diluviana relativa à 7ª etapa do grande mercado, que é denominada Matusalém. Essa etapa consiste na fase de depressão econômica, em que o grande mercado adentrou, imediatamente após a queda da 6ª dinastia e do respectivo Antigo Império. Chamam-na também de primeiro período intermediário. Fase de depressão essa caracterizada pelo desenvolvimento do regime feudal, a qual é chamada pelos historiadores contemporâneos de primeiro período intermediário, e mais apropriadamente de idade feudal egípcia. Alguns historiadores chamam mais apropriadamente esse período de idade feudal egípcia, e é simbolizada no termo Matusalém, no livro Gênesis. É importante notar que essa 7ª etapa, Matusalém, exerce a função de transposição do processo de expansão do grande mercado, o qual vinha transcorrendo em 6 sucessivas e expansivas escalas imperiais. Entretanto, a 7ª etapa se apresenta de modo relativamente regressivo, o aspecto de idade feudal egípcia, concernente à 7ª etapa Matusalém, como relativamente regressiva, posto que ela viabilizou, através da sua fase final, ao grande mercado ascender à etapa global pré-diluviana. O regime feudal egípcio apresentou, entre outras, as seguintes características. Primeiro, fragmentação do poder central, peculiar à 7ª dinastia, ou melhor, peculiar à 6ª dinastia, e a 6ª etapa imperial, é o segundo Enoque. À medida que se desenvolveu o aumento do poder dos nobres e um clero poderoso, semelhante à Igreja Católica. 2. Ocorreu também a acentuada queda do comércio, da indústria e da cultura. 3. A cidade-estado deixaram de ser a principal base do poder e da economia. O campo passou a ser essa base, mas numa área mais ampla que a anterior. Em sua fase final, o regime feudal egípcio se complexou e engendrou, por dentro de si mesmo, o recrudescimento
do comércio, da indústria, da cultura, das cidades, de novos burgos, engendrou ainda a criação de novas cidades e de classes médias. Entre esta se desenvolveu uma burguesia revolucionária. Enquanto o regime feudal egípcio, Matusalém, definhava-se, ele engendrava as bases do Médio Império. O Médio Império era criado por dentro dele. Terceiro símbolo. O símbolo segundo Lameque, representa a 8ª etapa de expansão do grande mercado, a rede global de mercados macro-regionais. Procuramos demonstrar que a realidade histórica pertinente ao grande mercado global pré-diluviano consistiu na rede global constituída pelos seguintes mercados macro-regionais daquela época. O egípcio, que na realidade aquela época que foi se convencionou chamar de Médio Império, mas também o Egeu, o Hitita, aquele constituído pela Fenícia, Assíria e Canaã, o Mesopotâmico, o Elamita e aquele constituído pelas cidades da bacia do rio Indo. Pois o mercado macro-regional Egito, Médio Império, liderou, junto àquelas outras macro-regiões, a convergência que conformou a rede global de mercados macro-regionais. Rede esta que funcionou como o eixo central e dinâmico, sobretudo o egípcio, de expansão do grande mercado global pré-diluviano, e que o autor da teoria da história denominou Lameque. Mas notem, este é o segundo Lameque, citado no Gênesis. Gênesis 5:25, confira. Cuja realidade histórica concernente nós demonstramos no primeiro capítulo do nosso livro, Teoria da História. O quarto símbolo importante é o símbolo Noé. Ele representa a 9ª etapa, mas de depressão econômica referente à 8ª etapa global, que é o segundo Lameque. Sua fragmentação tripartite, Sem, Cã e Chafete, o dilúvio e a emergência do ungido de Deus. Isso tudo ocorre nessa 9ª etapa Noé. Finalmente, a 9ª etapa do processo geral da existência do grande mercado é nomeada Noé e consiste não propriamente em expansão, é bom reiterar, mas, ao contrário, consiste no seu processo de depressão econômica, o qual progride se degenerando até a extinção do grande mercado global. Processo depressivo este que se inicia com sinais de regressão econômica. Em seguida, ele adentra bruscamente na fase depressiva aguda. Ocorreu, então, a terceira emergência de Emanuel, o escolhido, o ungido de Deus, como queira. Possivelmente Melquisedeque, do Deus Criador. Confira Gênesis 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Ocorreu também o holocausto perpétuo. A fase depressiva Noé atingiu o seu clímax numa grave e prolongada crise social, política e econômica, que se propagou por todos os grandes mercados macro-regional integrantes da grande rede global de mercado. Trata-se de uma rede, então ele se propagou por essa rede. Trata-se de profundas e prolongadas convulsões sociais intestinas em cada mercado macro-regional, em cada nação e também guerra entre nações. O autor da teoria da genealogia de Adão simbolizou tal processo de depressão econômica no termo Noé. O clímax grave e prolongado deste processo regressivo, ele representou no termo dilúvio, que inclui a subsequente invasão e ocupação do Egito pelos Hicsos.
e que corresponde à face da história do Antigo Egito, que os egiptóculos modernos chamam de segundo período intermediário. No tocante à depressão econômica, Noé e o dilúvio, que afetou não somente o mercado regional egípcio, mas também todos os demais mercados integrantes da grande rede global de mercados macro-regionais, conforme nós já relacionamos, hitita, mesopotâmico, todos aqueles. Então, os historiadores contemporâneos chamam de crise da Idade do Bronze Média. No primeiro capítulo do nosso livro Teoria da História, demonstrando a realidade histórica pertinente à nona etapa, ou seja, o processo de regressão Noé, dos sucessores de Adão. Ou seja, demonstramos naquele capítulo o início, a fase diluviana e o desmantelamento final do grande mercado global, de cada um desses mercados regionais que integrava a grande rede. O estágio Noé de depressão do grande mercado global, segundo Lameck, provocou a fragmentação tripartite deste grande mercado. Fragmentação esta que corresponde à 10ª etapa dos sucessores de Adão e é representada nos 3 filhos de Noé, Sem, que corresponde à Mesopotâmia e adjacência, Cã, corresponde ao Egito e adjacência, e Jafete, que corresponde a ilhas e respectivas costas do Mediterrâneo.